Olá, meus amados, bem-vindos a mais uma psicografia aqui no canal Páginas da Vida. A psicografia de hoje vai nos trazer grandiosos ensinamentos. É um relato de um espírito que conta a sua história com os vícios das drogas. Ele vai dizer como que ele entrou nesse vício, como foi a experiência dele com o vício e também como foi o seu desencarne, a sua vida após a morte, tudo que ele sofreu. Esse relato é bastante importante para a gente prestar atenção e conseguir perceber, não só em questão vícios de drogas, tá, pessoal? Porque todos nós temos algum vício. Então, prestem atenção e analisem a si mesmos com essa psicografia. Aqui embaixo, na legenda do vídeo, nós vamos deixar o site do Navegando na Espiritualidade, que se encontra essa psicografia. Essa psicografia se chama Causa da Morte, o Vício. É um relato bastante impactante, então dê uma olhadinha lá no site também, tá? Leiam as mensagens que o pessoal coloca no site, são mensagens edificantes e que vão trazer bastante conhecimento espiritual para vocês. Pessoal, se você gosta do nosso canal, se você nos acompanha, ou se você está chegando agora e gostou da abordagem, gostou dessa psicografia, não deixe de se inscrever no canal. A sua inscrição é muito importante para nós. E também ativem o sininho das notificações para vocês conseguirem ir sempre acompanhando todos os conteúdos novos que a gente posta por aqui. Tanto psicografias quanto conteúdos diversos também aqui no canal. É muito importante que você curtam os vídeos, que vocês comentem, tenham uma interação conosco para a gente conhecer vocês melhor e também isso ajuda muito o canal a se espalhar para mais pessoas. Então deem essa força pra gente, comentem, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Agora vamos para o relato. Já faz algum tempo que parti deste mundo. Um tempo suficiente para que hoje eu pudesse estar aqui e contar minha história, na esperança de que um dia ela possa ser lida por pessoas que precisam se conscientizar. Durante minha vida material, tive muita sorte de nascer em uma família maravilhosa e com muitos recursos financeiros. Meu pai, um grande homem com uma índole memorável, desde que eu era bem pequenino, tentou me ensinar seus valores e conceitos morais. Minha mãezinha linda, que tanto amei e que tanto era apegado, me deu, durante minha curta existência, tanto amor e carinho que é difícil mensurar. Posso afirmar que tive a melhor mãe do mundo. Era filho único e sempre muito paparicado por toda a minha família, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. Duas famílias grandes e muito unidas, que assim que se conheceram, fortaleceram um grande vínculo de amizade e respeito. Fui crescendo e obtendo os melhores exemplos que uma criança deve ter para sua construção moral. Durante o início da minha adolescência, eu sonhava e dizia para todo mundo que seria um médico, assim como meu pai, que amava essa profissão e me incentivava a seguir seus passos. Só que minha vida virou do avesso quando eu ainda era menor de idade, com apenas 16 anos. Nessa época, no auge da minha adolescência, pronto para me tornar adulto e iniciar minha faculdade de medicina, eu conheci as drogas que acabaram com minha vida. Eu, que tinha tudo para ser um grande homem, assim como os homens que me eram referência, deixei-me levar pelo vício das drogas e do álcool.
A coisa toda foi tão forte que em menos de 6 meses meus pais já tinham conhecimento da minha dependência. Eu me transformei. Deixei de ser um rapaz meigo e amoroso para me tornar um homem ignorante, bruto, selvagem, um verdadeiro monstro para meus pais. É isso mesmo. Para eles, comparado ao que eu era, as drogas me transformaram em um monstro. Um monstro que não mais os respeitava, e muito menos os que tentavam me aconselhar. Pessoas que me amavam de verdade, que amavam meus pais, tinham conhecimento de tudo que eles sempre fizeram por mim e que não aguentavam me ver destruindo a família. Minha mãe se culpou e meu pai sofreu tanto que não consigo lembrar do quanto os fiz sofrer e não chorar, não sentir uma dor que avassala meu coração. Eu sinto tanta culpa por tudo que os fiz passar por longos 10 anos. Isso mesmo, eu desencarnei aos 26 anos de parada cardíaca, causada pelo uso excessivo de álcool e entorpecentes, dando, de certa forma, alívio para os meus pais, que envelheceram muito neste período. Eles viveram o meu vício e nunca me abandonaram, nunca me agrediram, nunca me obrigaram a nada, pois o amor que sentiam por mim não permitia nada disso. Eu vivia essa vida de vícios, curtição, bebidas, baladas, viagens e passeios regados a coca, bala, doce e tantas outras misturas que eu nem sabia mais o que estava usando. Se chegasse um e dissesse para eu experimentar uma coisa nova, eu nem perguntava o que era. Simplesmente mandava para dentro como se não fosse nada. Me sentia o mais forte de todos, pois nunca havia sequer passado mal. Sentia somente uma brisa que entorpecia meus sentidos e causava uma sensação que eu adorava. Meu organismo era muito forte, e entre os que me acompanhavam nas minhas loucuras, eu era o que mais aguentava e tirava barato de todos que não conseguiam me acompanhar. Eram homens, mulheres, jovens e velhos. Eu gostava de todos que gostavam de curtir comigo, sempre acompanhado, porque eu tinha dinheiro para viver aquela vida e nunca me faltou nada. Nem na faculdade eu entrei. Não quis saber de mais nada. Passava 1, 2, 3 dias e até uma semana sem voltar para casa, usando drogas e bebendo todos os dias. Viciei muitas pessoas e sustentei o vício de muitos. Comigo não tinha miséria e tudo era bancado com o dinheiro dos meus pais. Durante um tempo, eu até fiquei me perguntando por que nunca cortaram a grana. Mas depois de muito refletir e de até ter os culpado, entendi que eles me amavam tanto que não queriam me ver triste. Acreditavam que aquilo era só um momento e que logo eu despertaria para a vida. Mas isso não aconteceu. O que aconteceu foi uma morte horrível e cruel. Eu estava, como em muitas outras vezes, em um apartamento de um outro amigo que também tinha muito dinheiro
e andava sempre comigo. Neste dia, nem abusamos tanto, usamos menos drogas que o de costume, bebemos bem menos que o normal. Mas meu organismo, já debilitado pelos excessos, não suportou mais um dia como aquele, e eu fechei meus olhos carnais para não mais abri-los. Somente abri meus olhos espirituais, ainda ao lado do meu corpo sem vida. Foi tão estranho acordar, levantar e me ver caído no meio do chão da sala de estar do meu amigo, com várias outras pessoas dormindo pela casa. Ninguém ainda tinha notado meu corpo morto no chão. Nem eu sabia que estava morto. No início, não entendi nada. Fiquei um tempão acreditando que estava sonhando, tentando voltar para o corpo e acordar de um sonho muito assustador. Passando-se algumas horas, ainda na madrugada, percebi um outro ser que estava sentado do lado de uma pessoa que estava dormindo no sofá. Vendo que ele me viu, fui até ele para entender o que estava acontecendo. Quando perguntei, ele deu uma gargalhada tão alta que me assombrou e me disse que eu não estava louco e nem alucinando pelos efeitos das drogas, mas que eu estava morto. Minhas pernas amoleceram e eu caí de joelhos no chão. Que baque, que susto, que tormento! Foi como se eu tomasse real conhecimento da minha situação. Minha mente assimilou aquilo como verdade no mesmo instante, e diante do meu desespero, comecei a clamar por socorro. Para minha surpresa, um homem apareceu na minha frente, como se fosse mágica, como se ele já estivesse ali, mas eu não estava vendo. Segurou minhas duas mãos, me levantou do chão, me abraçou e saiu caminhando comigo. Por algum motivo que não sei explicar, senti um leve bem-estar e confiei naquele ser. Ele me tirou de onde eu estava e quando eu recobrei a consciência, estava deitado em uma maca de hospital e entendi que havia sido socorrido. Eu já havia escutado coisas parecidas, mas nunca me interessei por nenhum assunto sobre espiritualidade. Fiquei ali por alguns instantes, perdido em meus pensamentos e me questionando por que havia permitido que aquilo acontecesse. Pouco tempo depois, algumas pessoas apareceram e conversaram comigo para explicar onde eu estava e o que havia acontecido. Sofri tanto, chorei bastante e não parava de pensar nos meus pais e tudo que eu havia aprontado. Eles não mereciam isso. Sei que foi demais. O tempo passou. Assimilei tudo com muita facilidade. Na verdade, eu já tinha conhecimento de tudo aquilo, só não me lembrei no primeiro momento. Hoje, após muitos anos, estou aqui contando a minha história. A história de um homem que nasceu em boa família, com destino e recursos financeiros para cumprir sua missão. Sei o quanto deixei de fazer. Sei onde errei e por quais motivos cometi estes erros.
fui viciado em outras vidas anteriores, e nessa, mesmo muito bem amparado pela família e por espíritos que se dispuseram a me ajudar, me deixei levar por minhas fraquezas. Arrependo-me, mas não vou desistir de tentar novamente. Em breve, sei que receberei uma nova oportunidade e espero desta vez aproveitar. Não será como a última, mas estou me preparando para não cair novamente. Agora que você acabou de ler meu relato resumido, pense e reflita sobre o assunto. O que você está fazendo da sua vida? Afirmo-te que minha passagem para o mundo espiritual foi muito branda, perto do que eu poderia ter sofrido e do que muitos que eu conheço sofreram. Mas sabe por quê? Porque meus pais são seres iluminados que caminham reto, têm muita fé e merecimento. Rezaram por mim incansavelmente e eu fui amparado por todos aqueles que os amam e que me amam também. Graças a Deus, eu fui um privilegiado por ter tido eles como pais e um dia recompensarei. Espero que minha história possa mexer com seus pensamentos, tocar seu coração, mudar suas atitudes, para que você entenda que as drogas ou os prazeres da vida, os excessos, sejam eles quais forem, destroem a nossa vida e nos levam para um buraco tão fundo que muitos não sentem nem a vontade de sair de lá. Não seja você mais um a contar uma história triste. Você pode começar a fazer diferente a partir de agora, para que possa ter um final feliz que eu ainda sonho em ter. Se você não consegue fazer isso sozinho, busque ajuda e não perca mais tempo, pois o seu tempo pode estar acabando. Navegantes da espiritualidade. Conclusão. Pessoal, hoje na conclusão eu vou estar aqui aparecendo para ter esse contato mais pertinho com vocês. Essa psicografia, ela nos trouxe muitos ensinamentos, né? Foi bem impactante, a gente para pensar na nossa vida, né? E em primeiro momento, falando na questão dos vícios, tá? O vício nas drogas, a gente sempre pensa que é o mais pior, que é sempre o pior estado que o ser humano pode chegar. E muitas vezes sim, porque a pessoa fica muito inconsciente, perde a consciência em vários momentos. Mas não quer dizer que ter um outro vício não é ruim. Todo excesso é ruim. Seja excesso de ficar mexendo no celular, seja excesso em comer, seja em excesso em beber, em fumar, em usar drogas, às vezes excesso de reclamação, às vezes excesso de atitudes vaidosas, orgulhosas. Às vezes você tem um vício em xingar pessoas, em sempre colocar as pessoas lá embaixo. Não é só vícios materiais que trazem prejuízo. Cada um de nós aqui, pessoal, a gente tem uma bagagem no espírito. Esse espírito contou que a bagagem dele de outras vidas era as drogas. Ele já tinha sido viciado em drogas em outras encarnações e nessa, infelizmente, ele também não conseguiu vencer essa tentação. Mas qual é a sua bagagem? Analise a si mesmo. Pare para pensar o que será que você tem de bagagem no seu espírito das suas encarnações passadas. Podem ser muitas coisas. Podem ser N coisas que você precisa descobrir sozinho.
Só você consegue enxergar os seus defeitos e trabalhar em si mesmo para corrigi-los. Você é a única pessoa que pode mudar a sua vida. E ele nos diz isso no final da psicografia. O que você está fazendo da sua vida? Não é tarde demais se você percebe que está seguindo por um caminho que não está te levando para uma evolução espiritual. Não é tarde demais para você mudar, começar a agir diferente. Comece hoje a mudar atitudes que você está fazendo, que você percebe que não são boas, que não estão te levando para uma boa plantação. Porque o seu tempo pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, daqui a um ano. Ninguém sabe quando vai ser o seu último suspiro na terra. Então tente sempre ao máximo não voltar para o plano espiritual com arrependimentos, não voltar com cis. Aproveita essa oportunidade. Pessoal, a fila para encarnar é tão grande, mas tão grande. Tem tanta gente querendo reencarnar e não tem vaga. Você está aqui, você conseguiu a vaga e você tem hoje a oportunidade de mudar a sua vida. Mas não fica só rogando para o plano espiritual. Ai, me ajuda, me ajuda, me ajuda, eu tenho problema, eu preciso resolver. Faça você a sua parte, faça um esforço para você mudar. Tenha determinação, foco. Não é fácil, não é fácil. Quando um vício ele está muito enraizado, é muito difícil a gente conseguir sair dele. Mas é possível, aos pouquinhos, um passo de cada vez, você consegue ir mudando a si mesmo. Mas para isso você precisa de esforço, precisa de força de vontade e também de disciplina. Se você se mostrar merecedor de receber ajuda, o plano espiritual vai te ajudar. Não importa o vício que você tem, o grau de vício que você está enterrado, sempre é possível mudar. Eu, como terapeuta reikiana, ajudo muitas pessoas que me procuram com vícios em N coisas. E eu sempre falo nos meus atendimentos terapêuticos que a minha parte é muito pequena. O que realmente faz a diferença num tratamento terapêutico, seja ele qual for, seja você passar com um psicólogo, seja você passar por uma clínica especializada ou um tratamento terapêutico holístico, você tem que fazer a sua parte, você tem que fazer o seu esforço. E se você se mostrar merecedor dessa ajuda que vai estar sendo enviada para você, os resultados são grandes. A terapia com o Reiki ajuda muitas pessoas. E as pessoas que mais enxergam os resultados são as que trabalham para obter esses resultados. Então, como o Espírito nos disse, não se preocupe se você precisa pedir ajuda. Peça ajuda se você não consegue sozinho. Não é errado pedir ajuda, mas faça a sua parte também. Se você está passando por algum caso de vício, procure uma ajuda profissional. Não precisa ser com terapias holísticas, caso você não queira, mas tem clínicas especializadas, tem tratamentos psicológicos e as terapias espirituais são muito importantes, porque sempre temos um problema, sempre que a gente tem um problema, as causas geralmente são espirituais. E precisamos trabalhar em todas as nossas áreas para ter o equilíbrio em conseguir seguir a nossa vida com felicidade e com plenitude. Então, meus amados, aqui embaixo na legenda do vídeo eu vou deixar o link do meu WhatsApp. Então, pessoal, se você tem algum problema, seja com vícios, ansiedade, depressão, desânimo, traumas, tudo isso é desequilíbrio. E quando a gente está desequilibrado, abrimos brechas e não conseguimos ser fortes diante das nossas fraquezas. Porque sempre que estamos desequilibrados, estamos vivendo em baixas vibrações e estamos suscetíveis cada vez mais a ataques espirituais, a influências espirituais que vão nos levando para o lado negativo,
vão nos levando para as nossas fraquezas. Então, se você percebe que você está em desequilíbrio, não se permita mais estar em desequilíbrio. Trabalhe em você para você voltar ao seu equilíbrio e voltar para o seu projeto nessa encarnação. E se você precisa de ajuda para isso, chama a gente no WhatsApp, a gente conversa com você, consegue te dar algumas orientações. Se você quiser fazer o tratamento terapêutico com a gente, sempre vamos dar o nosso melhor para que você consiga sair da situação que você está e mudar a sua vida. Então, não deixe de chamar a gente aqui no WhatsApp se você precisa de ajuda. Então, meus amados, essa foi a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tirem também as suas próprias reflexões, tá, pessoal? Sempre voltem o vídeo se vocês quiserem pensar em um ponto em específico que te tocou na psicografia. Analisem a si mesmo, trabalhem em vocês. Se você gostou do conteúdo de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, comentar o que esse vídeo te ajudou. Vai ser muito importante pra gente esse contato com vocês. Gratidão a todos, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.